Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joaquim, eu estou fazendo alguns mapas. O mapa de hoje vai ser de um geminiano. Esse geminiano tem ascendente em Câncer e lua em Aquário. Bom, vamos começar? Eu vou começar falando sobre o signo de Gêmeos, né? Desculpa. O signo de Gêmeos é um signo que está ligado ao conhecimento, à leitura, a questões da primeira infância, enfim. Essa pessoas de gêmeos normalmente são mais comunicativas, são muito rápidas no raciocínio, são muito rápidas com as questões emocionais, não tem tanta sentimentalismo quando lidam com as coisas, são um pouco mais frias em alguns sentidos, enfim. E são muito. O principal dos gêmeos é a comunicação, é a fluidez, é a rapidez de pensamento, de atitudes, enfim. De emoções também, às vezes os geminianos, dependendo de onde a lua tá, ela pode. Essa rapidez dele pode gerar um certo problema, às vezes até de emocional mesmo, pode chegar até casos de depressão quando o geminiano está muito rápido nos sentimentos e aí a parte sentimental dele não está acompanhando. Mas enfim, voltando para esse aqui, ele tem, como eu disse, ele é geminiano com ascendente em Câncer. Então assim, a forma dele agir é mais doce, ele tende a acumular mais gorduras na região aqui do peito, na região da bunda também, normalmente acumula mais. Tende a ser ter um jeito mais doce na hora de falar, de se comunicar, de expressar as feições, o jeito de se comunicar é mais doce, o sorriso mais suave. E aí esse geminiano tem lua em Aquário. A lua em Aquário tem uma questão muito de dar liberdade a esse geminiano, que já é uma pessoa deve ser uma pessoa muito ligada à liberdade, à capacidade de ir e vir e tudo mais. Então, assim, esse geminiano tem uma facilidade para poder conhecer lugares novos, tem facilidade também para poder mudar os sentimentos dele sobre uma questão, tende a ser mais aberto à comunicação com várias pessoas, tende a ser também muito ligado à questão de se comunicar com as pessoas e aí, bom, continuando, eu falei da Lua, que tem a Lua em Aquário, que tem essa questão da comunicação, enfim, gosta muito de viajar também, tem uma questão de viajar, tem uma questão de conhecer lugares novos, tem uma questão de falar em público, de estar tranquilo com falar em público. Só que aí ele tem também, e aí continuando na questão mais prática, ele tem Marte em Áries, que está no início da casa 10, depois eu vou explicar direitinho essa questão da casa 10, que está mais ligado ao trabalho, mas o Marte estando em Áries, ele tem toda uma questão de atitude, diante de conflitos no dia a dia, ele tende a ter atitude, não é aquela pessoa que para e pensa como agir, não é aquela pessoa que estipula passos para poder seguir nas atitudes do dia a dia. Ele tende a ser aquela pessoa mais impulsiva na ação. Quando necessita de ação, ele age sem pensar muito. É mais de dar cabeçada, mais de agir por impulso. Claro que a questão do ascendente dele pode gerar um certo conflito, porque o ascendente dele, por estar em Marte, vai dar uma questão mais de ser fofo com as pessoas. E o Marte, o ascendente estando em Câncer faz isso, e o Marte estando em Áries, tem uma questão da impulsividade, da ação, do não pensar antes de agir, às vezes ser grosso, às vezes ser mal educado, às vezes ser duro. E isso bate de frente com a questão do Câncer, né? Que o Câncer quer ser doce. Então, esse lado dele da ação com a forma de ser, de se expressar, enfim, do ascendente, bate muito de frente. Então, ele pode ser que às vezes ele quer ter mais atitude diante das coisas e não tem, e às vezes ele quer falar as coisas e não consegue falar porque ele tende a ser mais doce com as pessoas, ele queria dar, por exemplo, às vezes
comunicar uma coisa que ele não tá achando legal, mas às vezes ele fica fala, não fala, acaba não falando, porque ele tem medo de magoar as pessoas, enfim. Tem um pouco disso aí. E aí, continuando, o Mercúrio tá em Touro. Com o Mercúrio tá em Touro, a comunicação é um pouco mais dura. Então, às vezes, ele pode passar a impressão de estar sendo grosso, de estar sendo cabeça dura. Para ele aprender algum conhecimento, gera algum trabalho, ele tem uma dificuldade maior em conhecimentos novos. Ele tende a se, ele prefere manter os como é que eu posso explicar? Ele tende a querer manter os padrões de conhecimento que ele já sabe. Então, assim, um conhecimento novo, ele tem muita dificuldade de aprender aquilo e de executar a partir daquilo. Já sendo assim, ele prefere utilizar conhecimentos antigos, enfim, coisas que ele já sabe, ele tende a se manter nesses conhecimentos que ele já sabe, já conhece. E aí eu vou falar agora sobre a questão amorosa. Aí eu volto um pouquinho para a Lua, que está em Aquário, na casa 8, e a Vênus, que agora que eu vou falar sobre ela, que está em Touro, na casa 11. A Vênus em Touro, na casa 11, ela gera um certo conflito, já que, na verdade, o Touro fala do relacionamento, de ser mais doce no relacionamento, de ser mais presente, de ser mais parado no sentido de não gostar muito de mexer as coisas. Isso também gera um conflito com o próprio geminiano, que gosta de ser muito rápido. E assim, é como se o relacionamento para ele tivesse uma certa dificuldade, porque quando ele se relaciona, ele prefere manter as coisas estáveis, no sentido de não mudar muito de parceiro, de gostar de estar junto, gostar de fazer carinho. E os Gêmeos, e a casa 11, que é a casa 11, que é onde está a Vênus, falam mais de um relacionamento mais rápido. Mais rápido, na verdade não é bem mais rápido, mais ligado às questões de rapidez, de fluidez. Bom, e aí, eu falei da Vênus, né, que está em Touro, na casa 11. Tem também uma questão aqui que a Vênus está na casa na casa 11, que é a casa de Aquário, e a Lua está em Aquário. Então, eu vou só confirmar aqui um segundo, mas isso gera uma quadratura. Que o caso da quadratura quer dizer o seguinte: a questão sentimental dele, os sentimentos, a forma como os sentimentos se estruturam, não lida bem com a forma como ele age nos relacionamentos. Ele tende a ser mais liberal nos relacionamentos, mais tranquilo, nos sentimentos dele, quando vai lidar com as pessoas. Já a parte de relacionamento dele não, tende a ser mais ciumenta, mais possessiva, mais parada, não gosta muito de liberdade, e isso gera um conflitozinho de personalidade com ele mesmo. E aí, continuando, o descendente dele está em Capricórnio, então ele tende a buscar pessoas mais ligadas são pessoas que gostam mais de trabalhar, ele gosta mais de pessoas que são ligadas a trabalhar, ao trabalho, são pessoas ele gosta de pessoas mais duras, às vezes até mais frias, mais cabeça duras, ele prefere esse tipo de pessoa. Pode às vezes até não aceitar, porque os Gêmeos, ele tem uma dificuldade em aceitar essas coisas, mas é o que normalmente ele gosta. Ele pode não perceber isso, mas é o que ele normalmente gosta. Pessoas com profissão também muito longa, então assim, às vezes ele tende a se relacionar com pessoas que estão na mesma profissão há 10 anos, há 20 anos, entendeu? São pessoas que têm um tempo de profissão maior. Enfim. E aí, continuando, a gente tem, só para finalizar a parte de amor, ele tem Marte em Áries. Eu quis colocar essa parte do Marte junto com o amor também, porque ele tende a conquistar as pessoas. Aí atrás de quando ele gosta de alguém, a parte da conquista para ele também tem esse sentido de quando ele quer alguém, ele ir atrás, ele falar, ele se expressar, ele mostrar que ele quer. E isso colabora com a questão da Vênus, ele tá em Touro, que é mais parada, né? O Touro sendo mais parada, o jeito de agir sendo mais parada. No caso do Marte em Áries, ele traz como se fosse assim, se fosse tudo parado seria difícil, porque ele teria dificuldade em chegar nas pessoas. Nesse caso, para conhecer pessoas novas, ele tende a ser mais fluido. E aí, eu vou falar agora sobre Júpiter e Saturno. Eu sempre falo que Júpiter é a parte mais de sorte, mais de expansão, mais de
de facilidades, e Saturno as cobranças da vida, as dificuldades da vida. O Júpiter dele, que seria a parte positiva, entre aspas, né? Mais fluida, é melhor explicar assim. Tá em Virgem, então assim, na casa 2. Geminianos normalmente são muito desorganizados, mas esse aqui tende a ser muito organizado, principalmente com as questões financeiras. As finanças, as coisas materiais tendem a ser uma coisa mais fácil para ele organizar. E não só nisso, né? Tem uma série de detalhezinhos nesse sentido, mas para resumir é basicamente isso, é a organização no sentido financeiro. Não estou dizendo que ele é rico, não estou dizendo que ele é extremamente organizado, não estou dizendo que ele é extremamente metódico, que ele guarda muito dinheiro, estou dizendo que ele é responsável com as coisas que ele tem, ele é metódico, ele tem, por exemplo, um salário, com essas coisas, ele normalmente estipula as coisas, e quando ele não faz isso, ele meio que briga com ele mesmo, porque ele tem facilidade para poder fazer isso, e às vezes ele não pode não fazer, por ser de Gêmeos, né? E aí tem uma certa dificuldade aí. Pode gerar uma dificuldade aí. E aí a gente continua falando sobre o Saturno. Uma coisa, o Júpiter tem problema com a Vênus. Então, essa questão de ser um pouco organizado nas finanças pode bater de frente com um relacionamento, enfim, às vezes o cônjuge, a pessoa que ele está junto, enfim, o namorado, a namorada, pode querer gastar mais dinheiro, se ele quer conter, enfim, coisa nesse sentido. Aí o Saturno dele tá na casa 8 e tá em Aquário. Então, Saturno na casa 8 fala de uma necessidade de se comunicar com as pessoas. Eu falei que ele teria facilidade, então assim, na questão de comunicar-se com várias pessoas, ele pode ter, por muitos momentos, ter uma dificuldade no sentido de até ele aprender a falar com as pessoas, até ele aprender a falar em público, gera uma certa dificuldadezinha. Mas logo essas coisas vão se desenvolvendo. E aí, bom, eu falei isso, né? E aí tem uma dificuldade também em aprofundar conhecimentos. Como eu disse, o signo de Gêmeos é muito ligado aos conhecimentos, a muitos conhecimentos. Então, assim, é uma coisa mais superficial. Eu acho ruim falar a palavra superficial, porque dá a entender que a pessoa não conhece, não tem muito conhecimento, ou é uma coisa negativa. Na verdade, não. Entenda como uma pessoa que conhece sobre vários assuntos. E essa pessoa especificamente tem uma dificuldade ainda maior do que os geminianos normalmente têm em aprofundar conhecimentos. Os geminianos normalmente eles conhecem o superficial sobre um assunto. Eles não se aprofundam. Se perguntar vários assuntos diferentes para um geminiano, ele vai saber responder. Mas se você perguntar coisas mais profundas, que exigem um conhecimento mais profundo sobre um determinado assunto, eles provavelmente não vão saber, mas vão gostar de aprender. E o caso desse aqui, na verdade, ele já não é tão fã de quando ele é meio que imperceptível, ele faz esse tipo de coisa sem perceber. Então, normalmente ele conhece o superficial e não se aprofunda. E aí, falando um pouco agora do trabalho dele, que está em Áries, a questão do trabalho agora fala trabalho e família. O trabalho está em Áries, que está junto com Marte, como eu ia falar agora, que é a casa 10, desculpa, está em Áries junto com Marte. Então, no trabalho ele tem que fazer o quê? Tem que ter atitude, tem que mostrar, tem que falar quando ele não gosta, tem que falar quando ele gosta, tem que falar quando ele descobre assuntos novos sobre o trabalho, sobre coisas que podem ajudar no trabalho, não pode ficar calado, tem que agir, tem que tomar atitude, tem que falar. Essa iniciativa toda vai trazer muitos benefícios no trabalho. E a questão familiar está em Libra. Estando em Libra, ela está ligado à família, então ele tende a ser bonzinho com a família, tende a conversar, a querer sempre ajudar, a querer sempre se colocar no lugar das pessoas da família, tende a ser muito, às vezes até passarem a perna nele, porque ele tenta ajudar bastante as pessoas. E neste caso, pode ter pessoas na família muito cabeça dura, que tentam controlar ele, que tentam, por causa desse jeito mais doce com a família, tentam usar da questão financeira dele de alguma forma, se aproveitar disso, então tem que tomar um cuidado aí. Bom, gente, terminei. Obrigado por terem assistido até aqui. Eu vou fazer os restos dos mapas e vou postando, tá bom? Beijo, obrigado e até mais.